nós vamos entrar na classificação desses títulos. Você aí que tem pouco contato com título de crédito ou não lembra na faculdade, tenha muita atenção nessa classificação, porque a partir da classificação nós vamos entrar nos títulos de crédito propriamente ditos. Por isso que vocês precisam ter muito cuidado agora no que nós vamos citar. Quem entender isso aqui vai entender tudo que nós teremos pela frente quanto a cada um dos títulos de crédito, ok? Na tela comigo, percebam só, nós temos aí a classificação desses títulos. Como é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar a página e vamos dividir em 4 espaços, ok? E dentro dos 4 espaços, nós vamos estudar aqui 4 tipos de classificações que são relevantes nesse estudo. A primeira delas, vejam só, é o que chamamos de, vamos colocar a letra A, chamamos de modelo, ok? E depois de modelo, nós vamos trabalhar a causa. Vamos então trabalhar essas duas situações. Em relação a modelo, algo muito simples, nós temos 2 tipos de modelo para título de crédito. Nós temos um que é chamado de livre e outro que é chamado de vinculado. Livre e vinculado. Vamos falar aqui rapidamente sobre isso, pois não tem tanta relevância assim para a prova, para o exame de ordem. Quando dizemos que um título de crédito é livre, quanto ao modelo, é o formato. O formato é livre, ele pode ser feito de qualquer forma. Exemplo, uma nota promissória. A nota promissória pode ser quadrada, retangular, ela pode ser vermelha, azul, amarelo, ela pode ser feita até no seu computador. Aí você monta a nota promissória, se você digitar no Google nota promissória e imagens, você vai ver diversos tipos de formatos da nota promissória. Por quê? O formato dela, o modelo, ele é livre, não tem uma exigência legal de como ele deve ser. Ao contrário do que nós temos aqui como vinculado. Olha só, a legislação, a lei, determina a forma, o modelo do título de crédito. Quando tratamos de um título de crédito de modelo vinculado, ele está vinculado a um modelo determinado por lei. Exemplo, o cheque. O cheque, ele é emitido por instituições financeiras, o cheque chega pronto para você, ele segue um padrão de formato, de modelo, existe nele uma previsão de requisitos de segurança que devem ser obedecidos para que não tenha falsificação, não tenha fraude. Por isso, o cheque é um modelo vinculado. Nós temos aí como livre a nota promissória, a letra de câmbio, e aqui como vinculado nós temos o cheque. Aqui é mais informativo para que você tenha essa compreensão do formato do título de crédito. Ok? Tranquilo? Agora vamos para a causa. Atenção na tela, nós temos a causa. Por que eu emito um título de crédito? Nós temos 2 causas aqui. Uma que nós chamamos de títulos de crédito causal e título de crédito, vamos corrigir aqui, título de crédito não causal. Não causal. Então, causal e não causal. Qual é a diferença? E aqui seremos breves também, porque isso não cai geralmente nas provas. O título de crédito é causal quando ele tem uma causa legal. A lei diz, olha, só pode emitir esse título de crédito por conta disso e disso. A lei determina. Exemplo, a duplicata. A duplicata é um título de crédito que só pode ser emitido para compra e venda mercantil lá no comércio ou prestação de serviço. É essa a limitação da duplicata. Compra e venda mercantil lá no comércio ou prestação de serviço. Ah, eu vou emitir uma duplicata para um empréstimo. Não posso, porque ela só serve para compra e venda ou para prestação de serviço. Um empréstimo não é isso. Ou seja, meus amigos, na tela nós temos aí causal como uma causa legal. Diferente do não causal, porque o próprio nome já diz, não há uma causa legal para a emissão. Vamos para um exemplo? A nota promissória, o cheque, você pode emitir para uma compra e venda mercantil, para uma prestação de serviço, também pode emitir para um empréstimo, enfim, tem diversas finalidades
para pagamento de diversas ocasiões e situações, não tem uma causa determinada na lei, como no caso da duplicata. Tá certo? Esclarecido isso, uma dica de prova. O advogado ou a sociedade de advogados, nós temos uma limitação de exercer essa atividade em caráter empresarial. Então, o advogado, a sociedade de advogados, não pode exercer essa atividade de caráter mercantil empresarial. Não pode, tem essa vedação, perdão, lá no nosso estatuto. Ok. Dessa forma, nós, no serviço advocatício, não poderemos emitir a duplicata. Porque a duplicata é para compra e venda mercantil ou prestação de serviço, mas que está vinculado ao caráter empresarial, negocial desses títulos, que tem uma vedação ao advogado, à sociedade de advogados. Bota essa dica aí, importante, para a sua prova. Tá certo? O que nós sabemos aqui até agora? Que o título de crédito, ele tem um modelo que pode ser livre, qualquer tipo de formato, ou vinculado, tem que seguir um formato, um modelo legal. E nas causas, se o título de crédito é causal, tem uma causa legal, ou não causal, se não há uma causa legal para esses títulos de crédito. Causal é causa na lei, como já dissemos aqui. Ok. A partir de agora, nós vamos trabalhar os outros 2 pontos de classificação. E eles são muito importantes para a sua prova, para o que você está se preparando aí, porque a partir de agora, nós voltaremos nele a todo momento. Quem não entender isso aqui, não entenderá títulos de crédito. E é fácil, tá bom? Professor, do que você está falando? Vem comigo na tela. Nós estamos citando aqui, e um ponto importante é essa terceira opção, é o que chamamos de estrutura, ok? Estrutura dos títulos de crédito. E dentro da estrutura, nós vamos colocar aqui 2 situações. Nós vamos citar aqui, olha, estrutura. A primeira, promessa de pagamento. Promessa de pagamento. E a segunda, como ordem de pagamento. Ordem de pagamento. Tá aí. Nós temos, neste caso, 2 situações. Promessa de pagamento ou ordem de pagamento. O que eu quero dizer aqui? Que qualquer título de crédito que você tiver, ou ele é uma promessa, ou ele é uma ordem, ambos de pagamento. O objetivo do título de crédito é pagar, não é isso? Ou vai ser promessa, ou vai ser ordem. Você precisa saber disso para que entenda nas questões como os termos estão sendo ditos. Vamos olhar a primeira aí, promessa de pagamento? O que chama atenção é que na promessa de pagamento nós temos 2 partes. Uma chamada de promitente e outra chamada de beneficiário. Beneficiário. Vejam só, promitente e beneficiário. Qual é a diferença entre eles? Que o promitente é quem promete o pagamento. Beneficiário é quem recebe o valor, benefício. Qual é o título de crédito que é uma promessa de pagamento? A nota promissória. Promessa de pagamento promissória. Olha que legal. Nota promissória, promessa de pagamento. E aí, vejam só. 2 partes somente. Quem promete pagar e quem vai receber o valor. Lembra de promessa de casamento. Porque casamento nós temos 2 partes também. Ok? Quem promete, né, faz o pedido de casamento. E benefício vai ser de ambos, mas aqui você pode colocar que quem recebe o pedido vai ter uma alegria, né, um convite para uma vida junta, né, conjunta para o resto aí, até que a morte os separe. Então é algo bom. Promessa de casamento, promessa de pagamento. Ok? Agora, o que confunde muitos alunos é o outro formato aqui, que é de estrutura, que é a ordem de pagamento. Vejam só aqui na tela, nós temos aí como ordem de pagamento a presença de 3 sujeitos. Olha só, diferente da ordem. Nós teremos aqui o que chamamos de sacador, temos o sacado e também o beneficiário.
beneficiário. Então, olha aí, sacador, sacado e beneficiário. Positivo, porque sendo 3 participantes, na hora que aparecer esse nome, né, sacador ou sacado, isso pode gerar uma confusão aí na hora de você analisar na prova e é super simples. Vejam só. Sacador é quem emite o título, quem dá a ordem. Sacado é quem recebe o título e paga. Beneficiário é quem recebe o valor, não tem dúvida. Tá, mas nessa ordem de sacador e de sacado, como é que eu vou lembrar disso? Sacador é empregador. O empregador é que dá a ordem. Sacado é empregado. O empregado é quem recebe a ordem e cumpre. Sacador dá a ordem, dá o título. Sacado recebe a ordem, recebe o título e paga. Beneficiário é quem recebe o valor. Dê exemplos, professor, de títulos que são a ordem. Cheque, duplicata e letra de câmbio. Vamos entender primeiro o cheque, que é o mais simples entre nós. Eu emito um cheque para pagar a você o celular que eu comprei. Você me vendeu o celular. Quanto? R$5.000. Então eu preencho o cheque aqui, olha. R$5.000 a pagar a você, correto? Eu emiti o título, você é o beneficiário. Sempre quem recebe o valor é o beneficiário. Ficou fácil para você. Beneficiário é quem recebe. Sacador é o emissor, é quem emite o título. Então, José Humberto, emissor, sacador. Só que aí aparece essa figura aí, olha, sacado. Você fala, professor, mas quem é esse sujeito, tal do sacado? E aí é muito fácil. Você lembra do empregado, o empregado recebe a ordem e cumpre, sacado recebe o título e paga. Quem paga o cheque? Banco. Você vai pegar o título, vai lá no banco para receber o valor ou vai depositar na sua conta. Na hora que deposita, é solicitado ao banco lá, de onde tem a conta do José Humberto, para que pague o determinado valor. Ou seja, sacado no cheque, e já caiu isso em exame de ordem, sempre será, coloca essa observação, sempre no cheque o sacado será uma instituição financeira, um banco ou equiparado, como essas cooperativas de crédito. Lembre disso. Ah, podemos colocar que o sacado no cheque vai ser um supermercado? Não, porque é obrigatoriamente uma instituição financeira ou uma equiparada, né, como cooperativa de crédito. Resumindo, quando aparecer na sua prova o termo, né, beneficiário, você já sabe que é quem recebe o valor. Isso não faz diferença se é promessa de pagamento ou se é ordem de pagamento. Agora, se aparecer o termo lá, promitente, você sabe que prometeu é promessa, é nota promissória. Pronto, já matou, só são 2. Promessa de casamento, só tem 2 partes. Quando aparecer os termos sacador, sacado, lembra de empregador, empregado. Sacador, emissor, quem emitiu o título, quem dá a ordem, empregador. Sacado, empregado, recebe a ordem e cumpre, recebe o título e paga. Okay? Vamos colocar os exemplos aí na ordem de pagamento? Cheque, letra de câmbio e duplicata. Repetindo, cheque, letra de câmbio e duplicata. Ok? Agora nós vamos para o último ponto de classificação, extremamente relevante para vocês também. Vejam só, nós temos aqui, como letra D, o último dos termos, chamado de circulação. Isso mesmo. Circulação. Circulação do próprio título. E aqui nós vamos colocar 2 formas, tá bom? Importantíssimos também para a prova, tá? Muito cuidado. Nós temos o que chamamos de título ao portador, ok? Portador, vou escrever melhor aqui para vocês, portador e título nominativo, título ao portador ou nominativo. Qual é a diferença e a relevância num título ao portador ou nominativo? Primeiro vamos olhar o contexto. Vejam só, nós estamos falando da transferência desses títulos. Transferência, olha, circulação.
E quando falamos em transferência na circulação, nós estamos imaginando a seguinte situação: olha, eu tenho um título de crédito e eu vou passar esse título adiante. Eu vou circular esse título. Eu vou passar ele para outras pessoas. Pois bem, atenção aqui, muito cuidado. O título ao portador, ele, como é transferido? O que chamamos de tradição, isso você precisa saber. E o que quer dizer a tradição? Você entrega o título para outra pessoa. Não tem o nome do beneficiário no título. Isso mesmo, não consta ali o nome do beneficiário. Simples assim. Exemplo, você está aí com um título ao portador, não está o seu nome. Você pode usar e receber o valor nele. Mas se você entrega para uma terceira pessoa, ele circulou, né? Essa terceira pessoa que está com o título agora é que será o beneficiário. O que a gente precisa saber aqui no título ao portador? Primeiro, que ele não tem o nome do beneficiário. É titular, é credor quem porta, portador, quem porta o título. E como é que ele transfere? Como é que ele circula? Com a entrega desse título. Simples assim. Agora, a maioria dos títulos de crédito, e aqui muito cuidado, eles não são ao portador, tem o nome do beneficiário. Exemplo, cheque. Pague tal valor a fulano. Duplicata, pague tal valor a cicrano. E letra de câmbio da mesma forma. Esses títulos têm lá o nome do beneficiário. Tá, quando é assim, o título é, veja só na tela, nominativo. E aqui no título nominativo, nós precisamos ter muito cuidado. O ao portador circula por tradição, né? Foi isso que nós dissemos. E aqui vocês vão colocar artigo 920, Código Civil. Mas o nominativo, que é o que estamos falando agora, nós precisamos ter atenção em 2 pontos. Sendo nominativo, ele vai circular, como estamos falando aqui, mas para isso precisamos verificar se o título é à ordem ou não à ordem. À ordem ou não à ordem. Qual é a relevância desse cenário, sendo à ordem ou não? Já antecipo para vocês, geralmente os títulos de crédito são à ordem. Isso mesmo, à ordem. Professor, mas o que é isso? O que isso quer dizer? Você vai observar nos títulos de crédito que consta assim, pague a fulano ou a sua ordem. Imagina num cheque. Eu comprei o seu celular, R$5.000, vou pagar através do cheque. Então vou colocar, pague a fulano, a você, R$5.000 e vai constar lá, ou a sua ordem. O que isso quer dizer, pessoal? Ou a quem você indicar. Você pode transferir o título e indicar a um terceiro que receba esse valor. Tá, professor, mas mostra isso na tela para a gente. Olha aí, na tela nós temos um cheque. Ah, pague a quantia de R$5.000, aqui, quantia de R$5.000 a fulano, que é você, ok? Ou a sua ordem. Olha aí que legal. A própria legislação, ela diz que o título é a sua ordem. E o que isso quer dizer? O que isso significa? Que sendo um título, como a regra é a ordem, como estamos falando aqui, como é que você vai transferir esse título sendo a ordem? Nós vamos estudar isso daqui a pouco de forma mais profunda, mas significa o seguinte, sendo o título a ordem, ele circula, ele é transferido dessa seguinte forma, através de endosso. Endosso, ele circula por endosso. Isso mesmo, endossar é passar o título adiante. Ele circula por endosso. E se ele for não à ordem? Imagina aquele mesmo cheque que eu mostrei para vocês agora, se ele vai ser transferido, mas transferido através de não à ordem. Ou seja, não tem ordem para transferir. Diz a lei que ele pode ser sim transferido, mas veja que detalhe importante, sendo não à ordem, ele vai ser transferido por cessão civil. Por cessão civil. Aqui nós temos 2 cenários importantes, você vai colocar uma observação para a sua prova. Se o título é transferido por endosso, quem endossa é chamado de endossante.
Quem recebe por endosso é endossatário. Imagina o mesmo exemplo. Eu paguei o seu celular através de cheque. Você é o beneficiário. O título é a ordem. Você vai transferir para a Xuxa. Você transferindo para a Xuxa será endossante. Você endossante e a Xuxa endossatária. O que isso quer dizer? Quem endossa responde pelo pagamento. Você aí, endossante, será responsável pelo pagamento do título. Já no caso da cessão civil, também transfere o título, mas ele é não a ordem, não é isso? Muda os nomes. Quem transfere é cedente, quem recebe por cessão é cessionário. Quem cede por cessão cedente não responde pelo pagamento em regra. Viu como mudou? Se você transfere, você que é o beneficiário. Se o título é a ordem, quem transfere, transfere por endosso. E quem endossa, responde pelo pagamento. Se você transfere um título não à ordem, pode transferir, mas é por cessão. E quem cede, em regra, não responde pelo pagamento. Olha que legal. É esse aí o cenário que você precisa ter. Esse slide vai ser disponibilizado para vocês, mas essa estruturação, ou melhor, classificação dos títulos de crédito em, principalmente, tá bom? Quanto à estrutura e quanto à circulação, é essencial que você compreenda para que não carregue dúvidas para a sua prova. Tudo certo? O que nós vamos começar agora? Nós vamos fazer uma introdução do que chamamos de títulos em espécie. Nós vamos falar aqui no restante desse bloco sobre essa introdução que envolve letra de câmbio, nota promissória, cheque e duplicata. O que eu peço para vocês aí que estão fazendo essas anotações? Você vai colocar no seu caderno, isso vai facilitar muito a sua vida. Você pode usar as duas folhas, ou seja, o caderno aberto, ou se você tem uma letra menor, você pode dividir a folha mesmo em 4 colunas. Por quê? Nós vamos falar de cada um dos títulos e vamos comparar esses títulos. Olha que legal. Exemplo, olha, eu vou falar aqui de letra de câmbio. Quando eu estiver falando de letra de câmbio, eu vou falar, olha, lá no cheque é dessa forma, na duplicata dessa e na nota promissória dessa. Você já vai montando o seu quadro referente a esses títulos. Então, ou você coloca aí nas duas folhas, 2 colunas em cada, ou em uma folha, você coloca 4 colunas, ou você pode até fazer melhor, você pode pegar uma folha só, fazer como paisagem, né? Vira o caderno e monta as 4 colunas, porque o espaço será suficiente. Lembrando que, trabalhando esses títulos de crédito, o que nós vamos perceber? Nós vamos entender que eles são muito parecidos e o que realmente é diferente em cada um, que é isso que você vai carregar para a sua prova. Ok? E nós vamos começar fazendo uma consideração importante que os alunos sempre trazem para as aulas. Tá, mas e o Código Civil? Olha, lá no Código Civil nós temos a previsão legal dos títulos de crédito a partir do artigo 887. É a partir dali do artigo 887 que inicia, então, o tratamento legal dos títulos de crédito. Ok, a partir dali começa esse tratamento dos títulos de crédito. Beleza, já sei disso, tudo certo. Mas aqui, para a sua prova, nós vamos focar primeiro na legislação especial de cada um dos títulos. Nós vamos falar de letra de câmbio dentro da lei dela, nota promissória também, duplicata também e cheque também. Por que isso? Porque é assim que a sua prova, o exame de ordem vai fazer a cobrança. Então, dentro do primeiro ponto aqui de cada um dos títulos, como você colocou aí no seu caderno, você vai colocar assim, vamos começar com letra de câmbio na primeira coluna, a segunda coluna vai ser sobre nota promissória, então primeira coluna letra de câmbio, a segunda nota promissória, a terceira será duplicata e a última delas vai ser cheque, ok? Repetindo, letra de câmbio, nota promissória,
duplicata e cheque. Nós vamos falar sobre isso. E o primeiro ponto em cada uma dessas colunas vai ser a identificação da legislação. Pode colocar na letra de câmbio e na nota promissória que a lei é o decreto, na verdade, 57663. Repetindo, decreto 57663 de 66, ele é aplicável à letra de câmbio e também à nota promissória. Já sabemos da legislação. Quanto à duplicata, a legislação vai ser a lei 5474 de 68, isso mesmo, 5474 de 68 é a lei de duplicata. E, por fim, a legislação do cheque é a lei 7357, repetindo, 7357 de 85. Esse é o primeiro ponto desses títulos de crédito, ok? Agora, fazendo um treinamento do que nós vimos agora há pouco, tá? Do que vimos agora há pouco, quanto à promessa de pagamento ou ordem de pagamento. Qual desses títulos é promessa de pagamento? Promessa, nota promissória. Então, segundo ponto aí, nota promissória é promessa de pagamento e as demais, letra de câmbio, cheque e duplicata, são ordens de pagamento. Por que eu estou fazendo essa distinção? Quando formos ali tratar de letra de câmbio, de cheque e de duplicata, nós vamos usar aqueles termos: sacador, sacado e beneficiário. Quando formos falar de nota promissória, nós vamos falar de promitente e beneficiário. Percebam essa diferença, porque é isso que vai ser cobrado aí dentro do nosso estudo e também no seu exame. Então, olha só, primeiro ponto, já falamos quanto à legislação de cada um. O segundo ponto, quanto o segundo ponto, quanto à estrutura de cada um, se é promessa ou se é ordem de pagamento. Pessoal, muita atenção, nós vamos fazer somente uma revisão aqui para que no próximo bloco possamos já tratar cada um desses títulos em espécie. Veja, nós vimos aqui que o título de crédito pode ser dentro do modelo vinculado ou livre. Vinculado é a lei, não é isso? A lei determina a forma. Livre não tem essa restrição, como nota promissória, letra de câmbio. O título de crédito pode ser causal ou não causal. Causal é uma causa legal. Não causal não tem essa causa legal, não é isso? A duplicata tem uma causa legal, compra e venda mercantil. Os demais não, cheque, letra de câmbio, eles não têm essa causa legal, não é isso? Você pode emitir para qualquer motivo de pagamento. Já quanto à estrutura, falamos no ponto 2 dos títulos, ou é promessa de pagamento, tem duas partes, ou será ordem de pagamento tendo 3 partes. E por fim, falamos da circulação, da transferência do título. Se for ao portador, não tem um nome, né, do beneficiário, circula por entrega, mera entrega, que é a tradução, ou se ele tiver o nome, nominativo, vai circular por endosso, que é a regra, ou por cessão. Qualquer diferença de um ou outro, endosso, quem endossa responde pelo pagamento, e na cessão, quem cede, em regra, não responderá pelo pagamento. Tá certo?